Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá amigo, que bênção é estarmos juntos aqui mais uma vez. Nós estamos felizes com essa porta que Deus abriu para nós, né? Na nossa TV. E hoje vamos exibindo mais um dos cultos que foi gerado aqui deste altar. Uma palavra que Deus nos deu, que compartilhamos com a igreja e que agora compartilhamos também com o assinante Nossa TV. Hoje já é a mensagem de número 12 que está sendo exibida aqui. Olha que bênção, já o 12º passo. E a mensagem que virá, nós tratamos sobre Naamã. Ô Naamã, que história séria. Eu não vou pregar aqui, porque daqui a pouco eu estarei ali sobre o altar, trazendo o recado na íntegra para você. Eu faço votos que esse texto fale contigo, e que uma vez falando, você possa me dar retorno disso, seja pelas redes sociais, a minha pessoal aparece aí na tela, seja pelas da própria igreja, também aparece na tela, ou seja, pelo nosso grupo de amigos no WhatsApp. Basta você adicionar também o número que aí aparece. Tudo bem? Vai ser uma bênção. Bom culto para nós, daqui a pouco eu volto. Eu recebi um pedido, irmãos, olha só que coisa séria. Enquanto eu estava me preparando para vir, um filho falando que o pai está dormindo em estado de coma desde ontem. E não se sabe o que é, não acorda, ninguém sabe o que ele tem. Vamos mandar uma bênção? Vamos mandar? Não precisa nem você conhecer muito a história da pessoa, só entra em oração comigo, fecha os olhos, vamos mandar bênção para este caso aqui. Pai, ó Senhor, alguém viu que estamos cultuando ao nome do Senhor, entrou, Senhor, no nosso culto online, na nossa igreja virtual, e de lá, Senhor, nos deixou saber de que o Pai dormiu e ninguém sabe, ó Deus, porque ele não voltou, não despertou ainda. Nem a medicina sabe o que fazer por ele. Entrou no estado de coma. Meu Deus, eu aproveito esse momento que estamos cultuando. Eu aproveito este momento que homens e mulheres se reúnem virtualmente, presencialmente e confiam no Senhor. Ó Deus, a mão do Senhor alcance a vida deste homem, onde quer que ele esteja. Toca, meu Deus, sabe lá, se há algo, ó Deus, no cérebro, no corpo, sistema nervoso, ou sabe lá qual é o órgão que não funciona perfeito, para ele despertar desse longo sono. Em nome de Jesus mandamos bênção, oramos e cremos no toque divino. E quanto à equipe médica, Senhor, dê aquela luz que está faltando, para que a saúde dele seja restabelecida. Você diga comigo, está abençoado, em nome de Jesus.
Amém? E aplauda de novo ao Senhor. Depois este depoimento me faça saber o retorno dessas nossas orações. Vamos para a Bíblia, irmãos. Qual é o livro que eu lhe falei? Segundo livro de Reis. O capítulo, já te falei, o capítulo é o 5. Excelente. Hoje é um daqueles cultos que eu vou lhe trazer um texto conhecido. Você verá ao longo da leitura, certamente você já vai ter ouvido falar nesse personagem, nessa história. Mas eu me encanto, guardo isso aqui e quero que você também aprenda. Eu vibro em ler textos que são conhecidos, que já lemos algumas vezes e que o Senhor trata de uma forma que ainda não sabíamos. Afinal de contas, o livro ele é sagrado. A palavra de Deus ela é sagrada. Não é igual um livro que você diz: ah não, já li algumas vezes e já não preciso mais abri-lo, já não preciso mais ler, já sei tudo. Aquele texto que você talvez tenha até de cor, Deus pode tratar contigo de uma forma inédita, de uma forma que você aprenda uma nova lição. E é o que eu acredito que vai acontecer conosco hoje. Amém? Segundo Reis, capítulo 5, verso é 1 em diante. Quem é o personagem, pastor? Naamã. Ele é o nosso personagem principal. O verso 1 diz bem assim, irmãos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso. Lê o final comigo. Porém, leproso. Então perceba o que é que Deus vai tratar conosco. Ainda vai ter mais leitura. Mas o personagem de estudo hoje era um homem de muito conceito. Era um homem importante. Era um homem renomado. Era um homem valente, era um homem de guerra, era um homem que, o período que ele assumiu a liderança de um exército, ele conseguia orientar o seu exército, ele conseguia ajudar o seu exército estrategicamente, a ponto do exército ir para a batalha e eles voltarem com vitória. Então, o Naamã, ele era uma cabeça boa, ele era uma mente pensante, ele tinha a estratégia de guerra, era um homem inteligente no assunto batalhas. Mas de acordo com a Bíblia, irmãos, ele tinha um porém. Apesar dele ter qualidades, ele tinha porém. Qual era o porém que ele tinha? Ele era leproso. Saiba você, irmãos, que cada momento nós enfrentamos alguns poréns. A verdade é que nós também precisamos nos preparar para as batalhas que a vida nos apresenta. Todo santo dia, irmão, nós estamos enfrentando algum tipo de batalha. E se o nosso exército, ou se nós não soubermos liderar o nosso exército, nós vamos perder batalhas, e as mais fáceis. As batalhas últimas agora, talvez de ordem econômica, mas a batalha maior que eu acredito que o vírus trouxe, não foi nem o efeito no corpo, que a medicina já está estudando um antídoto para isso, não vou falar nomes aqui, porque, enfim, estão estudando as soluções. Mas sabe qual é o fator mais crítico, irmão, dessa batalha? É aqui, psicológico. Tem pessoas que estão perdendo a batalha, principalmente no fator pânico, principalmente no fator medo. E saiba você que o medo é uma porta aberta para o inimigo poder sugerir suas maldades. E você diga, ele está repreendido em nome de Jesus. Então perceba que este homem chamado Naamã, ele era um homem sim de muitas qualidades, mas ele tinha na vida dele poréns. Tinha na vida dele poréns. O porém dele era no ambiente de saúde. É sabido por nós, não é novidade, de que a doença lepra
havia na lei uma orientação muito rígida de que o leproso devia viver afastado. Semelhante ao próprio vírus que tem se divulgado, de que quando a pessoa atesta positivo, ela precisa ficar em isolamento, sugere-se pelo menos 15 dias, não é? Para que esse período seja um período do corpo dela se reforçar, recuperar e não transmitir. O leproso era igual, ficava um período retirado, pelo menos de 7 dias, para que a recuperação dele fosse maior e para que não pudesse contaminar a outros. Eu não sei se você já viu um filme, o nome do filme é Prova de Fogo, já viu? Já viu? É um filme já lançado de muito tempo. Não é da distribuidora da nossa igreja, então não tenho ali na livraria. Mas é um filme que, se você não viu, vale a pena ver. Não vou contar a história para não perder a graça para quem não viu, mas é um filme que traz a ideia de um bombeiro, de um homem que fora de sua casa apagava incêndios, conseguia intervir no problema dos outros, mas ele tinha um problema dentro de sua casa. Estou me contendo para não contar a história toda. Ele tinha um problema dentro da sua própria casa que ele não estava conseguindo resolver. Então, recapitulando, ele apagava incêndio dos outros, ele apagava, resolvia problema dos outros, mas os dele, ele não estava tendo capacidade de apagá-los, de resolvê-los. Quanta gente vive isso, irmãos? Uma vida que você olha e fala, fulano tem um casamento perfeito. Um dia, quando eu crescer, quero ser igual fulano, irmão. Depois que você aprender isso aqui, você não fala isso mais não. Você não sabe as lutas que ele enfrenta nos bastidores. Você não sabe se aquilo realmente é verdadeiro ou se só é, em aspas, Photoshop. Se só é bolado, desenhado, costurado, corrigido ou capa. Mas vamos ser verdadeiros? Todo mundo tem suas lutas. Tem ou não tem? Todo mundo tem suas lutas, irmão. Todo mundo tem seus desafios. E tinha um desafio que Naamã não estava conseguindo vencer, o de ordem de saúde. Ele era leproso. E segundo a Bíblia, esse homem tinha em sua casa, trabalhando para ele, uma moça que era cristã, que era judia, que era de Deus. Essa moça, sabendo que ele estava enfermo, que o seu patrão estava enfermo, sabendo que essa batalha ele não estava conseguindo vencer, ela deu um testemunho. Ela fez um testemunhal, dizendo para a patroa, patroa, eu estou vendo que o patrão está enfermo. Eu estou vendo que ele não está conseguindo vencer essa batalha. Patroa, me permite, se ele conhecesse um homem de Deus que eu conheço, o nome desse homem é Eliseu, ele é um profeta. Eu tenho certeza que se o patrão fosse até esse homem de Deus, ele o ajudaria nessa batalha que ele está enfrentando. Ele o ajudaria nesse porém que ele está enfrentando. Resumo de alguns versículos, quando o patrão soube disso, mais do que depressa se organizou para ir à solução. Você sabe como é o mistério? Às vezes o próprio hospital sugere, olha, aqui na cidade não tem especialista nessa área. Você já viu esse discurso? Mas eu conheço um, não é normalmente assim? Eu conheço um na cidade tal, no estado tal ou no país tal, o cabra é bom, ele já fez isso aqui, olha, ele abre a pessoa, vira tudo lá dentro, troca de lugar, fecha e tudo funciona. Assim, e a ideia da pessoa é correr lá, porque é uma solução para uma batalha que ela não está conseguindo vencer ainda. Foi o que o Naamã fez. Desceu lá na casa do profeta Eliseu. Olha o que diz a partir daqui o versículo 9. O 9 diz, veio, pois, Naamã
com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Irmãos, esse texto é fantástico. Quando Naamã chegou na casa do profeta, certamente Naamã veio com toda a sua comitiva, a Bíblia nos dá esse entendimento. Ele veio com seus carros, com seu carro e com toda a sua equipe. Lembre você que ele era chefe de um exército, devia ter gente para todo lado, é igual a algumas autoridades, ministros ou sabe lá algum nome. Quando vem um, vem ainda um tanto ao seu redor, porque envolve toda uma equipe. Envolve tanto de proteção, como de multimídia, como de divulgação. Vai ver, em aspas, tinha aqueles que eram do jornal do dia. Eu quero saber o que vai acontecer hoje no dia do seu Naamã. O Naamã chegou, vamos tentar entender isso. Bateu lá a palma. Ô, seu Eliseu! E nada de resposta. Ô, seu Eliseu! Nada de resposta. Daqui a pouco vem um mensageiro, vem alguém da equipe do profeta Eliseu. Oh, por não, pois eu sou Naamã, o chefe do exército da Síria. Colocou posição, né? Deu carteirada. E eu venho de longe, eu venho da Síria, sabendo que o profeta, o homem de Deus, mora nessa casa e que ele pode me ajudar em meus poréns. Ele pode me ajudar em meus problemas. O mensageiro já disse: olha, seu senhor, aqui realmente é aqui que ele fica. O senhor acertou, o endereço é esse mesmo. Só tem mais um porém. Ele não vai atender o senhor não. Mas tem uma notícia boa. Ele já me entregou o remédio para o senhor. Ele já me disse qual é o receituário para lhe dar, para o senhor ficar curado. Pô, me dê aqui, eu providencio isso já. Pois é, muito fácil. O remédio para a tua dor é dos mais simples. É só o senhor tomar banho naquele rio ali 7 vezes. Alguém me falou mais cedo que talvez eu poderia dizer o rio Itajaí. Que apesar do Rio Jordão, que foi o rio que foi ordenado ele tomar o banho, ter sido até também o rio em que o Senhor batizou, não tinha uma tamanha limpeza, ou largo, ou boniteza. Então, quando ele recebeu esse recado, de que o remédio dele era mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, pense num homem que ficou injuriado. A leitura do 11 mostra isso. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, lê comigo o final, e restaurará o leproso. Então, vamos entendendo, irmão? O Naamã, como chefe do exército, ele era a mente pensante. Ele era aquele que montava toda a estratégia. Ele era aquele que montava o roteiro. Olha, equipe número um. Equipe alfa, você fica estrategicamente no norte. Estou imaginando aqui as vozes de comando. Você, equipe beta, você fica estrategicamente a noroeste, a 30 graus da montanha fulana. Ele era o que ditava as regras. Entende ou não? Ele é o que liderava o exército. E esse dia, por alguma razão, não estava sendo obedecido
o roteiro dele. O roteiro dele era: eu vou chegar lá com toda a posição, certamente, acréscimo meu, vão estender o tapete vermelho para mim, certamente vão me paparicar um monte, afinal de contas eu tenho conceito, afinal de contas eu sou renomado, afinal de contas eu, quer saber? O profeta nem recebeu ele, mandou um mensageiro, mandou recado, diga lá para o senhor lá que eu sei que ele tem os poréns, mas eu também tenho, hoje eu não posso atender ele não, mas é para ele tomar banho, 7 vezes ainda no Rio Jordão. Qual é a palavra de ordem hoje, irmãos? Sendo direto, acredite que nem sempre o seu roteiro é o melhor roteiro. Acredite que nem sempre a tua estratégia é a melhor estratégia. Às vezes nós estamos tão acostumados a querer estar em linha de frente, a querer comandar, a querer dar ordens, a querer ter posse de um roteiro. Isso nos dá segurança. Quando nós temos o roteiro em mãos, isso nos dá segurança. É como se a gente pudesse controlar os momentos. Agora acontece isso, agora acontece aquilo, agora acontece o outro. E em muitos casos, principalmente nos casos de autoridades, existe todo um cerimonial, irmão. Os atos não são assim, lá vão ter, tem todo um ritual. Em alguns casos tem até alguém que inicia dizendo: a partir de agora, você já deve ter visto, né? O pronunciamento com o excelentíssimo fulano de tal. Recebamos o fulano com palmas, até as palmas programadas, o horário das palmas. Agora pode aplaudir. Pois bem, boa noite, estou aqui e tal, fala lá meia dúzia e tal. Terminou o pronunciamento com o excelentíssimo fulano. Entende o que eu estou dizendo? É todo um cerimonial. E na cabeça de Naamã, ele já estava com o roteiro certinho. Eu vou chegar lá, o profeta vai me atender. Nem passou pela cabeça dele que o profeta não o atenderia. O profeta vai me atender, ele vai orar, vai rogar. Aí a equipe de filmagem pega esse momento, tá? Pega aquele momento que ele vai falar: Deus honra o Naamã. Aí vai ter um momento, eu estou imaginando, que ele vai pôr a mão em cima da ferida e vai falar: tira daí, sai daí, ferida. Daqui a pouco, irmão, ele olha para o lado e fala: equipe de filmagem, cancela tudo. Deleta a fita, joga a fita fora. Fui tão desprestigiado. O homem nem me atendeu. Eu tinha pedido para você lançar uma pauta no jornal de hoje, mas não lança não, vai ser vergonhoso. Eu vim aqui e o homem nem me recebeu. Esquece, deleta esse dia da lembrança de vocês. O homem estava, qual é a palavra que a Bíblia diz? Indignado. Repete isso. Indignado. Indignado. Estava em mão fervendo. Em outras palavras, por quê, pastor? Porque não aconteceu como o roteiro dele planejava. Por que eu estou frisando isso, irmão? Porque é essa a nossa mensagem. Quantas coisas às vezes saem do nosso roteiro e deixam a gente injuriado? Quantas coisas que fogem do nosso roteiro, da nossa rotina? Ô irmão, quem imaginava paralisação de 90 dias ou mais das aulas? Não há nem previsão de retorno ainda das aulas. Quem imaginava tudo que nós estamos passando? Lembre você que domingo passado, neste altar, nesta igreja, nós falamos sobre planejamento. Então, não estou desconsiderando o que pregamos, Deus tratou conosco, é necessário organizar, é necessário colocar a ordem em dia, é necessário sim ter planejamento, tudo isso é válido, mas o que eu quero lhe dizer é que o teu roteiro pode não ser o melhor roteiro. O que eu quero que você entenda é que o roteiro de Deus é infinitamente melhor que o teu. Mesmo quando foge do teu roteiro, irmão. Deus tem tudo sob controle. Posso ouvir seu glória a Deus? Milimetricamente sob controle.
eu ouvia de um pastor e eu achei curioso o comentário dele. Quanto a Naamã, um pastor chegou à conclusão de dizer que era um homem quase feliz. Ele tinha reconhecimento, ele tinha isso, tinha aquilo, tinha outro, chegou no top da questão do exército de uma nação, tinha reconhecimento, tinha vitórias, tinha conquistas, tinha prestígio, porém, lhe faltava uma: saúde. Esse pregador dizia, ele era um homem quase feliz. Eu não sei se lhe falta alguma coisa. Talvez alguém diz, pastor Sodré, puxa vida, se me acontecesse tal coisa, eu seria um homem mais feliz. Primeiro, que a maior das motivações tem de ser o Senhor. Segundo, se algo lhe falta, creia, acredite, o Senhor Deus, Ele pode operar em nossos poréns. Aqueles assuntos, irmãos, que nós colocamos como desculpa. Até queria fazer, porém, eu até queria estudar, porém, eu até queria casar, porém, eu até queria orar mais, porém, sabe, essas desculpas. Deus, Ele é Deus dos poréns também, irmãos. Seja qual for o seu porém, a sua circunstância, a sua lamentação, a sua dificuldade, Deus opera nos poréns. E você diga glória a Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Mas a história não para por aí. O versículo 12 diz assim, o Naamã ainda falando da sua indignação. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, lê o final, e se foi, o que diz? Com indignação. Em outras palavras, mais uma vez Naamã mostrou que ele tinha o costume de ter o roteiro nas mãos. Quando falaram, olha, o senhor tem que mergulhar e tomar 7 vezes o banho no Rio Jordão. O Rio Jordão não é um rio desprezível, eu tive a alegria de conhecê-lo de perto, mas não é um rio nesse patamar de boniteza como esses que ele sugeriu. A Bíblia sugeriu 2 nomes, ele sugeriu 2, quais foram os 2? Abana e Farpar. De fato, Abana, um dos melhores rios de Damasco. E ele então, sugerindo mais uma vez o roteiro, já que é para mergulhar, que seja em um rio de prestígio, que seja num local de renome. Aí mais uma vez eu aumento. Para eu poder ter uma mídia bonita, Naamã foi e mergulhou-se no melhor rio de Damasco. Mas agora, senhor, puxa vida, deixa eu alterar esse roteiro um pouquinho, para dar um pouquinho mais de glamour. Para dar um pouquinho mais de status, deixa eu alterar. Ele disse, não poderia eu mergulhar em Abana e Farpar? Pois eu lhe respondo, não. Não. Traduzindo, não é do teu jeito. Sabe aquela pessoa que quer fazer do seu jeito? Alguém diria, isso nos ofende, mas eu vou falar só porque é um ditado, jeitinho brasileiro. Sabe aquela pessoa que diz, não, eu dou uma dobradinha aqui, dou outra dobradinha ali, eu faço aqui um cambalacho aqui, outra coisa que ninguém sabe dali, e pá, pronto, está pronto. Não, não é do seu jeito. Não poderia eu, pastor, fazer de outra forma? A resposta é clara, não poderia. Sabe por quê, irmão? O melhor roteiro é o de Deus. Se alguma coisa, irmão, eu falo isso aqui debaixo de inspiração divina e vale para você também do virtual. Se alguma coisa fugiu dos teus planos, você vai começar a parar de reclamar. Você vai começar a parar de ficar indignado. Porque aquilo pode ter sido um realinhamento teu ao plano de Deus. Mesmo a adversidade. É um discurso que tem que ser maduro para entender. Mesmo a adversidade. Aquilo tudo pode ser um realinhamento, Deus lhe mostrando e direcionando você ao plano dele.
ao roteiro dele. E eu repito e insisto, o roteiro de Deus é melhor que o teu. Diga amém, gente? É melhor, é melhor. De manhã eu comentei, comento de noite agora. Eu lembro de não era filme, era uma série, um seriado, um programa de TV. Vou fazer propaganda de meio minuto. Um programa chamado Você Decide. Você lembra desse programa? Lembra? Eu acho que não deve exibir mais, acho que não, né? E eu achava curioso, eu gostava de assistir aquilo ali. Para quem não lembra ou não conhece, meio minuto eu explico. Era um programa que tinha lá uma história, e lá para as tantas, quase no desenrolar do final da história, chegava o apresentador. Pois então, gente, você está acompanhando a história do fulano dos anzóis, papapá, papapá, papapá. Pois a partir de agora, quem vai decidir o final da história é você, não era assim? Aí você liga, você manda sinal de fumaça, você interage, sei lá por onde, e pronto, você que vai escolher o final da história. É gostoso, irmão, você saber, puxa vida, olha, meu voto ajudou a escolher esse final. E isso já é, sabe, impregnado na gente, de querer dominar o roteiro, entende o que eu estou querendo dizer? De querer dominar o roteiro, irmão, de querer escolher o fim da história. Às vezes a gente imagina que o nosso roteiro, sabe aquele de livros de criança? E viveram felizes para sempre. Às vezes a gente imagina que o nosso roteiro é melhor. Mas eu quero mais uma vez afirmar, os de Deus são melhores que os seus. A Bíblia nos traz essa lição muito séria, está lá na primeira carta aos Coríntios, apenas anote, o capítulo é o 1, o verso é o 27, está escrito, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são para reduzir as que não são, para que nenhum mortal, olha só a finalidade, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então você percebe que há certas escolhas de Deus que nos confundem. Aparentemente o roteiro está indo para um final ruim. Irmão, uma palavra de bênção. Nós vamos sair mais forte em nome de Jesus. Vamos sim, vamos sim. Vamos. Talvez nesse momento a gente tenha um sentimento de indignação e frustração, porque eu não tenho dúvida, não é só você, é todo mundo. Mudou o roteiro, irmão, esses dias. Mudou ou não mudou? Mudou o roteiro de muita gente. Só das crianças estarem estudando só online, já mudou o roteiro, já mudou a rotina, já tem que ter alguém acompanhando um adulto com a criança ao longo do dia, e mudou. É inevitável a gente não dizer que o roteiro mudou. Mas eu quero falar debaixo da inspiração divina, mesmo que o roteiro tenha mudado, e aparentemente a gente meio desregulado com essas mudanças, Deus tem tudo sob controle. Tudo, tudo, tudo. Não poderia eu mergulhar em Abana e Farpar? Não poderia, é no Jordão que é para você mergulhar. Saiba que às vezes as escolhas da direção de Deus podem ser até mais simples do que você faz ideia. Eu me encanto nisso também com Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor ele não escolheu as coisas tão altas para não deixar alguém de fora. A Bíblia diz que as coisas de Deus, elas são simples e descomplicadas, para ninguém errar o caminho, irmão. Até aquele que é mais lento nos pensamentos, até aquele, sabe, que é mais lento um pouquinho para pegar, até esse aí não vai errar o caminho. Até quem tem algum tipo de loucura mental, até esse não vai errar o caminho, porque as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Tem uma canção do Tales que diz, a gente é que complica tudo. É igual, irmão, meu irmão é concurseiro, você já viu, ele nos visitou outro dia. Ele me dizia que tem algumas perguntas de concurso, que às vezes derruba muita gente.
Porque algumas, dentre as perguntas maliciosas, no sentido de derrubar as pessoas despreparadas, tem lá no meio algumas perguntas que são simples. Aí a pessoa lê e fala, puxa vida, se não fosse um concurso dessa natureza, eu diria que a resposta é a letra A. Mas como eu estou no concurso fulano de tal, eu estou achando que é a B. O dito cujo risca B e erra a questão. Porque ele começa a querer achar focinho de porco em tomada. Ele começa, entende o que eu digo, sim ou não? Ele começa a desconfiar, não, isso não deve ser tão fácil. Não é possível que isso é tão fácil. Aí começa a filosofar e perde a questão. Irmão, as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Que o Senhor trate conosco, amém, gente? Que o Senhor trate conosco. Vira aí para o irmão e diga, simples e descomplicado. Simples e descomplicado. Aí você pode ver, irmão, o próprio Senhor Jesus, ele chamou pessoas para trabalhar ao seu lado, foram 12 discípulos. Ele poderia ter escolhido os magnatas da época. Ele poderia ter chamado os doutores da lei, os fariseus, os chefes disso ou daquilo, os governadores, as autoridades. Sabe quem ele escolheu? Pessoas simples como eu e como você. Muitos deles, diz a Bíblia, que eram indoutos. Isso quer dizer que eles não tinham tamanha formação, não eram letrados. Eu não estou indo contra o fato de você avançar, crescer, estudar, pelo contrário, eu apoio, eu entendo que estudar pode lhe abrir um caminho. Amém, gente? Entendo, creio e te apoio, quero que você cresça. Mas o Senhor confundiu todos na época, irmão, porque escolheu pessoas simples, como eu e como você. E Ele fez desses homens simples, grandes homens de Deus. Transformou a vida deles. É o que Ele faz com a gente. Quem escolheria, irmão, aqueles 12? Às vezes eu me pego pensando nisso, meu Deus do céu, se fosse eu, o pastor dos 12, será que eu teria colocado os 12 Jesus para obreiro? O Pedrão, daquele jeito impulsivo, Pedrão é aquele que cortou a orelha do moço. Tomé duvidando, e outros, cada um tinha suas características. Levi, que tornou-se Mateus, era um homem que dava nó em gota d'água, ele era um homem que passava impostos a mais e tinha uma má fama. Cada um tinha algo para tentar desaboná-los. Mas Deus olhou para aqueles homens simples e falou, vou treiná-los, eu vou prepará-los. E fez deles grandes homens de Deus. Ele escolheu a mim, escolheu você. Vamos abrir parênteses um pouquinho? Quem nos escolheria, irmão? Eu falo de mim, para não avançar o seu quadrado. Penso num homem tímido de carteirinha, era eu. Deus me deu a oportunidade de apresentar programa em TV, em rede nacional, irmão. Eu, o moço que tropeçava falando o nome, falando agora para a igreja online, falando para presencial, eu. Entende? Eu digo sim ou não? É para confundir mesmo. É para confundir mesmo. Agora eu repito, o roteiro de Deus é o melhor. Se aplauda Cristo bem forte, diga eu creio que é o melhor. O roteiro de Deus é o melhor. Aí existiram alguns homens na Bíblia, vou só citar, porque eu já estou quase para completar. Existiram alguns homens na Bíblia que pensaram que o método deles era o melhor. Caim, por exemplo, quando ofereceu algo para Deus, ele pegou lá qualquer coisa e foi oferecer a Deus. E Deus não se agradou do que o Caim ofereceu, e sim agradou do que Abel ofereceu. Se você avançar um pouquinho mais na Bíblia, você verá o caso da Torre de Babel. O povo teve uma brilhante ideia, quis fazer do jeito deles, começaram a construir uma torre, e a ideia deles é que a ponta da torre tocasse onde? O céu. Meu Deus. Tudo da cabeça deles, irmão.
pensando, quanto mais alto ficar essa torre aqui, mais perto a gente está de Deus. Tudo da cabeça deles. Deus precisou fazer eles pararem aqui, irmão. Está fora de cogitação. Quanto mais alto, mais perto de Deus, irmão. Era uma pergunta. Quanto mais alto, mais perto de Deus, irmão. Não tem nada a ver. Ai de quem trabalha no metrô, né? Tem nada a ver isso aqui, irmão. Isso é coisa da cabeça, invenção da cabeça. Ainda tem um caso da Bíblia em que Davi enumera o povo. Ele estava vencendo muitas batalhas. Chegou um momento em que o Davi quis contar quantas pessoas tinha no exército dele. Só que ele fez isso de forma vaidosa. Ele fez para poder, no sentido de, olha, eu tenho X pessoas no meu exército. E Deus não gostou da atitude dele. Ele fez isso pela cabeça dele, pelo roteiro dele. Foi Deus querendo dizer, ô fulano, eu não quero que você saiba quantas pessoas tem no teu exército, eu só quero que você saiba que eu sou quem guia o teu exército. Você entende? Aí também, Moisés teve uma ocasião em que o Senhor disse, fale a rocha. E diz a Bíblia que o Moisés feriu a rocha. E ainda tem um caso de Judas, cito mais este. Judas, de acordo com a Bíblia, quando uma mulher foi oferecer aquele perfume, a essência a Jesus, Judas olhou aquilo e falou, o roteiro tinha que ser diferente. Deveria ter vendido o perfume, foi ou não foi? Deveria ter vendido o perfume e deveria estar doando aos pobres. Então sempre tem alguém ao longo da história pensando que o roteiro poderia ser diferente. Quem sabe até dentro de um culto alguém diz, puxa vida, o roteiro do louvor, o roteiro da palavra, mas acredite, na simplicidade, na nossa limitação, Deus é o dono do roteiro. Quem sabe aquele hino que você não teve disposição em aplaudir e cantar, era o hino da vida de alguém, era a resposta de oração de alguém. Você percebe como a gente tem que estar mais sensível? Sim ou não? Aí para completar, irmão, já estou pela reta final. O verso 13 diz assim, então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram para Naamã isso aqui. Se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Em outras palavras, se fosse no teu roteiro não estaria tudo bem? Faça no roteiro dele, obedeça o que ele está falando. Você já não viu que a doença ainda está aí em você? Você já viu que o seu porém ainda não foi resolvido? Você já viu que enquanto você está comandando, não está tendo sucesso nessa parte? Peça ajuda, deixa o roteiro dele. E eu falo isso de forma espiritual, deixa o roteiro dele, irmão. Deixa o roteiro dele. Versículo 14, já estou completando. Então, desceu, é essa palavra. O Naamã, ele fez o quê? Desceu. Às vezes é quebrar crista, né, irmão? Às vezes a gente está querendo mostrar para Deus, Deus, o meu roteiro é melhor. Deus olha de lá e fala, esse aí tem que ensinar muito. Esse aí tem que matricular no maternal. Esse aí não entendeu nada ainda não. Espera aí, eu vou gastar um tempinho aqui ensinando. Meu filho, meu roteiro é melhor. Não, senhor, deixa o meu. Oh, Jesus. Aí tem que gastar um pouquinho mais de tempo com esse aí. Então ele desceu. O que mais ele fez? Mergulhou. Olha o quanto ele desceu. Mergulhou. E mergulhou quantas vezes? E onde que ele mergulhou? No Jordão. Obediência. Mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Leia esse final. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Fecha a Bíblia ali adiante. Pastor, sobre o que estudamos, para não perder nada. O roteiro de Deus é melhor do que o teu. É melhor do que o meu. É certo que a gente fica numa posição confortável quando nós temos as coisas bem organizadas, roteirizadas ou planejadas. Mas pode acreditar que os de Deus são melhores que os nossos. Coloca de pé um instante, por favor.
Nós vamos louvar um hino e vamos completar esse momento, que o Senhor fale ao seu coração. Às vezes gastamos tanta energia tentando provar que temos razão. Às vezes gastamos tanta energia tentando provar algo para Deus. Senhor, deixa do meu jeito, deixa, Senhor, do meu rio, deixa, Senhor, do meu jeito. Sabe, alguém que talvez quer ser crente à sua maneira. Tem alguém que já vem ensinando, não, eu oro de casa mesmo, nada de igreja, quer servir à sua maneira. Daqui a pouco não quer mais a Bíblia, daqui a pouco quer um livro à sua maneira. Não, não pode no rio que você quer. Tem que ser onde? No Rio Jordão. É lá que tem de ser. Fecha os olhos. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Cante de alma, de verdade. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Diz, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir, diga. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Creia, creia. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Pense agora nos poréns. Talvez você mesmo tenha os poréns. E talvez você mesmo seja vencedor em tantas áreas, mas ainda tem áreas que você está enfrentando luta, enfrentando dificuldades. No caso de Naamã, era a doença no seu corpo. E eu acrescento que também havia o problema dele compreender que o roteiro dele era sempre o melhor. E ele mergulhou, ele desceu. E eu acredito também que a cada descida, a cada mergulho que ele deu, a exemplo do que o profeta lhe ordenou, a exemplo do profeta nem lhe atender, isso tudo tratou com Naamã. A ponto do Naamã compreender só depois dessa aula, de que o roteiro de Deus é melhor. Meu Deus, nos perdoe quando ficamos indignados. É normal, Senhor, nós queremos as coisas muito bem roteirizadas. É normal nós queremos ter, porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança. E quando algo sai do roteiro, isso nos tira o chão. E eu entendo
que esse é o maior motivo do pânico atual, que muitos vivem sobre tudo que vem acontecendo. Meu Deus, renova-nos a fé, de compreender que mesmo com as curvas nos roteiros, o Senhor mantém a sua fidelidade, o Senhor mantém o seu braço forte sobre nós, sobre nossas vidas, e que o Senhor não nos desamparou, nunca nos desamparou, nunca nos desamparou. Fale com Deus. Eu rogo que você apresente agora os seus poréns, as suas lutas, as suas guerras, as suas dificuldades, em nome de Jesus. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, diga, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro, diga, irmão, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer, diz, para Deus aparecer. É lindo louvá-lo. Vamos de novo. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Diga, sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Diga, irmão, eu vou descer à casa do oleiro, diga, e o meu irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Senhor, misericórdia de nós quando desprezamos o teu rio. Misericórdia de nós, Senhor, quando achamos que o nosso rio é melhor. Quantos fazem isso? O filho pródigo fez isso. O filho pródigo, em sua atitude de abandonar a casa do pai, ele fez isso. Ele quis dizer, em outras palavras, eu conheço uma casa melhor, eu conheço um rio melhor do que este que o pai tem me dado. E conhecemos a história tão triste que foi desse filho sair da casa do pai. Oh, meu Deus, misericórdia da nossa alma, quando fazemos escolhas que lhe deixa frustrado, Senhor. Misericórdia de nossa alma, quando daqui afirmamos que o nosso roteiro é melhor, que o nosso rio é melhor. E o Senhor olha de lá, eu poderia lhe apresentar um rio que jorra para a vida eterna. Eu poderia lhe apresentar a água que te leva a nunca mais ter sede.
rebandolere, rialamandolere, yalama, rebandolere, chorrialamandolere, rialama. Desça agora, cristão. Desça agora, cristão, como Naamã. Desça, cristão, desça, desça, desça. E aprenda com esta preciosa lição. Senhor, é certo que às vezes ficamos indignados, desejando ter o roteiro em mãos, mas queremos publicamente declarar que o Senhor, ó Deus, tem liberdade. O Senhor tem liberdade, Senhor. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Vamos juntos, irmãos. Me purifica, eu quero ser limpo. Pois é, amigo, a palavra de ordem é essa. É melhor obedecer do que sacrificar. Se a direção foi aquela, é aquela que tem que ser obedecida. É importante nós engolirmos até o orgulho e obedecermos à direção de Deus, não é? Claro que é melhor. Naamã se perguntava, eu não posso ir em outro rio? Eu não posso ir em outro lugar? A resposta é, não, Naamã, você não pode. Obedeça. Obedecer é um princípio muito importante para quem quer crescer, para quem quer ser abençoado, para quem quer ser curado, todas as áreas da vida. Obedeça. Guarda essa lição. Amém? Eu agora quero orar para completar o nosso encontro de hoje. Ó Deus amado, querido, Senhor nosso, eu louvo o teu nome por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que à distância, fazendo uso aí da tecnologia, e a mensagem chegou onde eu não poderia chegar. Louvado seja o teu nome, e que esta mensagem, que esta história alcance teu coração, tua casa, sobre a obediência. Naamã, um homem quase feliz, mas ele foi completamente feliz. Obrigado, Senhor. Amém. Amém? Divulgue aos seus amigos o horário nosso aqui na nossa TV. Saudação para o canal das igrejas e saudação recente também para o canal IIGD, que também agora começa a exibir os nossos cultos. Que bênção! Muito feliz. Forte abraço e mais uma vez aparece aí o nosso WhatsApp, porque eu quero que você faça parte da nossa lista de amigos aqui de Blumenau. Tudo bem? Deus te abençoe. Tchau, tchau. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.